Olá, hoje é quarta-feira, 1º de março de 2023. Eu sou Luciano Falbo, falo do Estúdio C do portal acritica.com e esse é o tema do dia, que retorna após o recesso de carnaval. Dentro de no máximo 2 semanas, o Amazonas deve entregar ao governo federal uma contraproposta na tentativa de resguardar a Zona Franca de Manaus da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso Nacional. Ontem, representantes e técnicos do governo do estado estiveram reunidos com o secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard App. Também ontem foi realizada a primeira reunião do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que apresentará o texto final da reforma a ser votado. Mas vamos começar pela reunião com a API. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulderney Avelino, participou do encontro. Ele disse que a reunião foi prospectiva e que Bernard App disse querer saber o que exatamente o Amazonas quer na reforma. Os 2 textos em tramitação no Congresso, de uma forma geral, simplificam a cobrança de impostos e podem afetar o modelo da Zona Franca, baseado em incentivos fiscais. Sem as salvaguardas, o Amazonas perderia de cara, segundo a Secretaria de Fazenda, 8 bilhões de reais em arrecadação, sem contar com a fuga de investidores, após o polo industrial de Manaus deixar de ser atrativo. E com isso, as demissões e o colapso econômico total no estado. A Zona Franca é acreditada por estudiosos e políticos como a responsável por manter a floresta em pé, fazendo do Amazonas o estado mais preservado da Amazônia brasileira, ao gerar emprego e renda, desestimulando a exploração predatória do bioma. O saldo da reunião de ontem com Bernard App, segundo Paulderney Avelino, foi positivo, mas é preciso cautela e atenção com os próximos passos. Em entrevista à repórter Giovana Marinho, Paulderney explicou que uma das propostas é incluir no texto da reforma um artigo assegurando o crédito presumido nas operações da Zona Franca. Então, em cima disso, nós iremos já também apresentar semana que vem esses números que nós já temos e depois apresentar a nossa proposta. Olha, o que tem hoje apresentado está aqui. O que a gente pode avançar está aqui. O que nós queremos está aqui. Pronto. Então vamos ver se isso está certo. Eu acho que nunca se avançou tanto com convergência como nós estamos indo agora. Não quer dizer que as coisas são fáceis, não são fáceis. Cada passo que se dá é uma vitória que se tem, como hoje a gente percebeu que o governo federal quer nos ouvir, está nos ouvindo e abriu a porta para que a gente pudesse apresentar essas propostas. O consultor tributário Tomás Nogueira, ex-superintendente da SUFRAMA, também participou da reunião e destacou que o mais importante neste momento é que o caminho do diálogo está aberto. App, segundo ele, foi totalmente solícito. Ele falou uma expressão que para mim me dá alguma tranquilidade, no sentido de que a Zona Franca vai ter um olhar próprio e que isso não vai ter um tratamento de perda de nada abrupto. Isso então vai ser preservado. Obviamente o como é uma coisa um pouco mais complexa, mais difícil, mas ficou também ajustado de que essa equipe técnica, que os secretários de Fazenda, o Alex e o Paulderney coordenam, vai ser ouvida. O que nós tivemos hoje foi o compromisso de que as coisas serão construídas, serão ouvidas. A equipe técnica do Amazonas, para mim, eu tenho repetido muitas vezes, é complicado do ponto de vista técnico a construir uma solução, mas ela é sempre possível, desde que o outro lado não queira exatamente distinguir, digamos assim. E não me parece que seja esse o caso, entendeu? Então eu saio com uma certa confiança de que vai dar muito trabalho, vai demandar muito esforço, mas que a gente vai conseguir, se a reforma passar, se a reforma chegar, a um bom porto. Tudo isso, uma preocupação do secretário Api, que seja trabalhado com a bancada federal, o governo do estado, que seja compartilhado, e eu acho que a gente tem de ouvir realmente quais são as sugestões, qual é a bancada, para poder sair do outro lado. Sim, mas se você me perguntar, e eu aí que está falando é Tomás Nogueira, eu não me sinto ameaçado hoje. Eu sinto que nós estamos num caminho extremamente difícil para construir solução, mas são coisas distintas. Eu gosto de fazer essa distinção, Então, é um caminho longo, difícil, complicado do ponto de vista técnico,
mais possível. A minha expectativa era construir uma ponte de diálogo, e isso foi feito. Já o grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara teve na tarde de ontem a sua primeira reunião. 3 deputados do Amazonas participam do colegiado de 12 parlamentares. Adail Filho, do Republicanos, Saulo Viana, do União Brasil e Sidney Leite, do PSD. Sidney disse que a bancada amazonense no GT espera saber quais são as propostas do governo federal para a Zona Franca, uma vez que as propostas em tramitação hoje ignoram este tópico. E nós, eu, deputado Saulo, deputado Adail, queremos ter um diálogo com o governo para saber, na proposta que ele vai encaminhar, qual é a proposta em relação ao polo industrial de Manaus. Haja vista que nem a PEC 45, nem a CNT10 que estão aqui garante a manutenção do modelo. Então, nós queremos saber se o governo, como é que o governo vê nesse sentido. Durante a reunião, Saulo Viana sugeriu que o grupo de trabalho realize um encontro em Manaus para os deputados terem uma melhor ideia do que é a Zona Franca de fato. Muitas das pessoas não conhecem o que de fato é a Zona Franca de Manaus. Eu gostaria de sugerir para que a gente pudesse fazer uma reunião do grupo de trabalho lá, inclusive os deputados aqui do grupo conhecerem o que é a Zona Franca de Manaus. Assim como, da mesma forma também, eu me coloco à disposição para conhecer o dos outros segmentos. Gostaria de colocar essa sugestão de que a gente possa conhecer o polo industrial de Manaus, a Zona Franca, o que ela agrega não apenas para o estado do Amazonas, mas para o Brasil. Existem os outros setores da economia que também têm incentivo fiscal, que também naturalmente querem fazer parte dessa discussão, e cada um vai, como a gente falou aqui, cada um quer manter o seu, mas eu acho que a gente tem todas as chances, as oportunidades de fato, agora tirar essa reforma tributária, botar ela no papel e fazer com que ela se torne aí uma realidade. A próxima reunião do grupo de trabalho está marcada para hoje à tarde. E esse foi o tema do dia, o podcast diário sobre a principal reportagem do jornal A Crítica, disponível no Spotify, YouTube, Amazon Music e Deezer. Até a próxima. Roteiro e apresentação, Luciano Falbo. Operação, Felipe Guimarães e Pedro Coelho. Edição, Pedro Coelho. Produção, Giovana Marinho. Coordenação do Estúdio C, Malu Dácio. Direção de conteúdo, Aruana Brianese.